1958. André Luiz, um médico respeitado, fecha os olhos pela última vez. Mas a sua jornada estava apenas começando. Você já parou para pensar no que acontece nos primeiros minutos, horas e dias após a morte? Hoje eu vou te levar numa jornada de 7 dias que vai mudar completamente a sua visão sobre o fim da vida. E eu te aviso, algumas revelações vão te arrepiar. Nós vamos mergulhar nos relatos espíritas mais detalhados, desde o último suspiro até o destino final no mundo espiritual, baseados em obras como Nosso Lar, Missionários da Luz e o Livro dos Espíritos. Quando o coração para, a separação do espírito, o perispírito, do corpo físico começa, é um processo gradual. Um cordão fluídico ainda nos mantém conectados e as sensações variam. Alguns sentem um peso enorme, outros uma leveza súbita, uma oscilação. Existem 3 tipos de morte. A tranquila, da pessoa que estava espiritualmente preparada, a súbita, como um acidente ou infarto, que traz o choque do inesperado, e a traumática, que deixa marcas profundas. Muitas pessoas relatam ver o próprio corpo inerte logo abaixo, ouvem sons distorcidos do nosso mundo e sentem a presença de vultos ao redor. É como flutuar entre 2 mundos. Uma mulher, em um relato psicografado, descreveu sentir como se estivesse se desprendendo de uma roupa muito apertada, finalmente livre, enquanto via a comoção da família ao redor do seu leito. Após o último suspiro, a maioria de nós entra em um tipo de sono reparador. É um mecanismo de proteção da consciência, um tempo para se desligar do choque da transição. A duração desse sono varia conforme nosso estado espiritual. E então vem o despertar. A confusão é a primeira sensação. Onde eu estou? Por que ainda penso se eu morri? Aos poucos, a nova realidade se impõe. E quem está lá nos esperando? Geralmente, espíritos familiares que já partiram, como nossos avós e pais, ou até mesmo nossos mentores espirituais. Mas atenção, nem sempre são espíritos de luz. A sintonia vibratória é que define quem nos recebe. A paisagem inicial, como descrita por André Luiz, pode ir de uma escuridão densa a uma luz intensa, sendo um reflexo direto do nosso estado moral. Para o ateu que acorda e não entende nada, o choque é brutal. Já o espírita que estudou a doutrina reconhece a situação e tem uma transição mais suave. Nos primeiros 1 ou 2 dias, muitos espíritos se veem numa zona de transição conhecida como umbral. Não é um inferno de fogo eterno, mas uma região de purificação. É um lugar de penumbra, com ambientes densos e pesados. Ficam presos aqui aqueles com apegos materiais intensos, vícios como álcool e drogas, ou sentimentos de ódio, vingança e remorso. É o destino também daqueles que simplesmente não aceitam a própria morte. Os habitantes do umbral são espíritos em sofrimento, obsessores que buscam sugar a energia dos outros, e suicidas que cumprem em grande dor o tempo que lhes faltava na terra. Mas mesmo lá, a esperança. Equipes de socorristas espirituais atuam em postos de socorro, usando técnicas como passes magnéticos para despertar a consciência dos recém-chegados. Há relatos de espíritos que passaram meses vagando pela antiga casa, invisíveis, tentando desesperadamente falar com os familiares, sem perceber que já haviam morrido. Lá pelo 3º ou 4º dia, começa um dos processos mais profundos, a revisão da vida. Não existe um juiz externo com um martelo. Você é o seu próprio juiz. Você revive cada uma das suas ações, mas com um detalhe crucial. Você sente exatamente o que as outras pessoas sentiram por sua causa. A dor que você causou a alguém, você sente na própria pele espiritual. É uma dor moral indescritível, mas necessária para a evolução. Por outro lado, você também revive os momentos de amor genuíno, as ajudas que prestou, os pequenos gestos de bondade que nem se lembrava mais. Isso traz um consolo imenso. É aqui que o conhecimento espiritual
adquirido em vida faz toda a diferença. Quem já compreende essas leis sofre menos, entende o processo e acelera sua passagem para planos mais elevados. Entre o quinto e o sexto dia, o destino começa a se definir. Existem 3 caminhos principais. O primeiro é para as colônias espirituais, como a famosa Nosso Lar. São cidades organizadas, com arquitetura própria, hospitais, escolas e muito trabalho. É o destino dos mais preparados. O segundo caminho, para onde vai a maioria, são as zonas umbralinas, com diferentes níveis de densidade. A recuperação aqui é mais lenta e pode levar anos. O terceiro destino são as trevas profundas, reservadas para casos extremos de crueldade. É aqui que o reencontro com nossos entes queridos acontece, mas só quando há sintonia vibratória entre nós. E prepare-se para surpresas. Você pode descobrir inimigos de vidas passadas, reconhecer pessoas que nunca viu nesta vida e finalmente entender a complexidade da sua família espiritual. No 7º dia, um novo começo se inicia. O corpo espiritual ainda está se ajustando. Aprendemos a nos movimentar pela força do pensamento e descobrimos novas capacidades, como a telepatia. As primeiras atividades costumam ser tarefas simples, em hospitais espirituais ou auxílio a outros recém-desencarnados. É também quando começam as primeiras conversas sobre uma futura reencarnação, analisando o que precisa ser corrigido na próxima jornada. A saudade da Terra e o apego aos familiares que ficaram podem ser um grande obstáculo. Por isso, o desprendimento é tão importante para nossa própria paz. Então, como se preparar para esse momento, enquanto ainda estamos aqui, vivos? Estude. O conhecimento é luz na hora da transição. Trabalhe a sua reforma íntima, combatendo o orgulho e o egoísmo, e cultivando o amor e o perdão. Pratique o bem, mesmo em pequenos gestos. Desfaça as mágoas. Não deixe pendências emocionais para trás. E se alguém próximo estiver partindo, não o segure com choro excessivo. Ore pela paz dele. Nós vimos a jornada completa de 7 dias, desde o último suspiro até o novo recomeço. E descobrimos que a morte não é o fim, mas uma transformação. A pergunta não é Sergipe. Você vai passar por isso, mas como você vai passar por isso? E a preparação começa hoje, neste exato momento. Me conta aqui nos comentários, qual parte mais te impactou? Você se sente preparado para essa transição? Inscreva-se para mais revelações sobre o mundo espiritual. Lembre-se, a vida é eterna e a morte é apenas uma passagem.